Olá, eu sou Leonardo, bolsista do PET Matemática da UFSC, e hoje eu vou resolver com vocês o desafio de número 4, relativo aos desafios do Instagram. Então, bora para a leitura do enunciado. Desafio de número 4. Sabe-se que x é um número real pertencente ao intervalo aberto de 0 a 2π, e que o triplo de sua secante, somando ao dobro de sua tangente, é igual a 3. Quanto vale o cosseno de x? Então aqui a gente está diante de um exercício de trigonometria. Qual seria o primeiro passo a se tomar? Bom, transcrever o enunciado de forma matemática para a gente identificar o que a gente tem. Só que assim, interpretando o enunciado, a gente tem essa equação. Essa equação não nos dá muita informação. A gente não consegue extrair muitos dados dessa equação. O que a gente vai fazer então em seguida? A gente vai abrir essas funções trigonométricas a fim de buscar coisas a mais. Então, a secante ela é o inverso do cosseno, a tangente é o seno sobre o cosseno, e de fato a gente vê coisa interessante aqui que é o cosseno x, porque o enunciado pede exatamente isso. Então, a gente já começa a encaminhar a nossa equação para algo bom. Limpando a equação. O que seria isso? Quando a gente está fazendo conta, é interessante buscar caminhos que a gente consiga simplificar coisas. E aqui na nossa equação a gente consegue simplificar o denominador da seguinte maneira. A gente multiplica toda a equação, ou seja, ambos os lados da igualdade, pelo mesmo fator, que é o fator cosseno x. E aí a gente consegue simplificar esse cosseno com esse cosseno com esse cosseno, a fim de obter essa equação aqui. Então a gente simplificou, sobrou 3 vezes o 1 aqui. A gente simplificou esse cosseno com esse cosseno, sobrou o 2 vezes o seno x aqui. E aqui, do lado direito da igualdade, se manteve o 3 vezes o cosseno x. E de fato, né? A gente tem uma equação muito mais limpa, muito mais agradável, muito mais bonita de se resolver. Ok, o que a gente vai fazer agora? Então a gente olha para a equação que a gente tem e a gente se pergunta, né? São perguntas que nos dão norte na hora da resolução. O que eu tenho, o que eu quero e o que está me atrapalhando. Então eu tenho essa equação que tem cosseno x, seno x e alguns números. Eu quero cosseno x e o seno x está me atrapalhando. Esse cara aqui tá chato. A gente tem que tirar esse cara da jogada. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tenta buscar aí no nosso acervo de fórmulas e ferramentas coisas que tenham seno x. E se tiver cosseno x, melhor ainda. Em trigonometria, nada mais justo do que recorrer à boa e velha relação fundamental. E aí, ela consegue ter as duas coisas, né? Tanto o seno x quanto o cosseno x. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu vou fazer uma pequena manipulação aqui, que é, eu vou isolar o seno x. De que forma? Eu vou passar o cosseno ao quadrado de x subtraindo, e depois, para isolar de vez o seno de x, eu vou extrair raiz quadrada. Esse passo é exatamente essa equação. E aí eu vou chamar essa equação de útil. E por que eu estou chamando de útil e não de um número ou de uma estrela? Porque olha só, a gente tem essa nossa equação em questão aqui. Eu vou chamar essa equação aqui de agradável. E olha que legal. Eu nem preciso dar spoiler para vocês saberem o que vai acontecer no próximo passo, né? Eu tenho uma equação que se chama útil, outra equação que se chama agradável. O que vai acontecer? Exatamente, eu vou unir o útil ao agradável. Só que no nosso caso, o que é unir o útil ao agradável, né? Eu vou pegar esse valor de seno x e substituir aqui, olha. Então, de uma equação eu substituo na outra. Nada mais é do que um método de substituição, né? Só que aqui, esse passo está representado em cor amarela. E olha que legal, agora a gente tem uma equação toda em cosseno x. A gente sumiu com aquele cara chato que é o seno x. Por mais que agora a gente tem um cosseno ao quadrado, raiz, a gente melhorou a nossa equação. Agora a gente só precisa fazer manipulações algébricas. Bom, a próxima manipulação, falando nisso, eu vou passar o 3 subtraindo para cá, para o lado direito da igualdade, e vou colocar o 3 em evidência. E olha só como que vai ficar. Então, a gente está quase lá. A gente vai só manipular mais um pouco. O lado esquerdo praticamente se manteve, eu só passei o 3 que estava somando subtraindo e coloquei o 3 em evidência. Só que assim, a gente olha para essa equação e se pergunta, poxa, o que está me atrapalhando aí para eu responder esse exercício? Essa raiz, né? Essa raiz aqui está atrapalhando a gente bastante. Como que se elimina uma raiz quadrada? Elevando ao quadrado. Então a gente vai elevar a equação inteira, ou seja, ambos os lados da igualdade, ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. A raiz quadrada ao quadrado, a gente fica apenas com o que está dentro da raiz. 3 ao quadrado, 9. E aqui, cuidado. Cuidado para não fazer distributiva do expoente 2 e falar que isso aqui é cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é um produto notável. E como que se resolve um produto notável? Bom,
o lado esquerdo da igualdade se manteve. O produto notável se resolve da seguinte forma. Quadrado do primeiro mais ou menos, de acordo com o sinal daqui. O sinal daqui é menos, então a gente vai usar o menos. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é 1, daí eu nem me preocupei em colocar o expoente 2. E agora o próximo passo é simplesmente fazer a distributiva, o famoso chuveirinho. Então, fazendo o chuveirinho aí, a gente tem essa equação aqui. E aí a gente consegue perceber que a gente vai acabar caindo numa equação de segundo grau, né? O que falta fazer para a gente chegar numa equação de segundo grau? A gente precisa agrupar as coisas e igualar a zero. Então a gente vai juntar tudo que tem cosseno ao quadrado, tudo que tem cosseno x e tudo que é número. Resolvendo então a equação de segundo grau, juntando tudo, agrupando e igualando a zero, a gente tem essa equaçãozinha aqui. Já está mais reduzida, já está mais bonita, e essa é a hora de ficar feliz. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está diante de uma equação de segundo grau, a gente tem que ficar feliz porque a gente sabe resolver uma equação de segundo grau. A gente tem que falar, poxa, que bom que não é de quinto, de sexto, de sétimo grau, tem que ficar chutando valor e tudo mais. Aqui a gente tem métodos para isso. A gente tem o método da soma produto e básica, né? Soma produto aqui não acho razoável, não é tão trivial de ficar percebendo os valores aqui, dado os valores de 13, menos 18 e 5 aqui. Mas a gente tem a boa e velha básica e a gente vai usá-la para resolver. Eu gosto de fazer nessas duas etapas, né? Encontrar primeiro o delta e depois usar, de fato, a bhaskara, que é, bom, b quadrado menos 4ac. Quem que é b, quem que é a, quem que é c aqui? O termo que acompanha o expoente, a variável de segundo grau é o a. A de primeiro grau é o b e o termo independente é o c. Então, b quadrado menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é o 13, vezes o c, que é o 5. Isso dá 324 menos 280, que dá 64. Beleza, 64 é um número bom, olha só que legal, né? Esses números que não eram tão bons assim, não pareciam, deu um númerozinho legal ali pra gente. Então agora, por básica, a gente tem cosseno x é igual menos o b aqui, olha só, o b já era negativo. Então a gente tem menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. O a é o 13, então aqui 2 vezes 3, 26. Aqui eu simplesmente fiz o joguinho de sinal, né? Menos com menos dá mais. E resolvi a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, a gente tem essas possíveis respostas, né? Quando a gente está resolvendo uma equação de segundo grau, a gente tem uma resposta usando o valor com a soma ou com a diferença aqui. E agora, o nosso próximo passo é, quero saber se vai ser o cosseno x igual a 1 e o cosseno x igual a 5 trezeavos, a nossa resposta, se vai ser só uma delas, e se for só uma delas, quero saber qual que vai ser, né? Então, o que a gente vai usar como base para saber qual que é qual? A gente vai na condição do enunciado, a gente não usou até agora uma informação. Então, verificando a condição inicial do problema. Bom, como o x pertence ao intervalo aberto de 0 a 2π, e esse aberto influencia muito na nossa resposta, então o cosseno x ele nunca vai valer 1. Por quê? O cosseno x vale 1 nos múltiplos de 0, 2π. Então, ele nunca vai valer 1 porque o intervalo nosso é aberto. Bom, já que cosseno x não vale 1 e uma das nossas possíveis respostas é cosseno x igual a 1, a gente já exclui ela e, portanto, a nossa resposta é a outra, ou seja, o nosso cosseno x é o 5 trezeavos. Fechou? Show de bola? Pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo e pretendem ver mais resoluções de desafios, inscreva-se no nosso canal, curtem, compartilhem com seus amigos e para quaisquer sugestões e dúvidas, comentem aqui embaixo. Ah, e não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram.